Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Crise no Flamengo com Boto paralisa a contratação de Carrascal e afeta planejamento para a temporada. Joia do Flamengo tem mais uma nova proposta da Inglaterra. Flamengo breca a negociação de jovem após repercussão negativa e é mais uma derrota na conta do José Boto. Agora, Lohan recebe nova investida de clube europeu nesta janela e pode sim deixar o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A movimentação nos bastidores já é intensa. O Wallace Yan, um dos nomes mais promissores do elenco do Flamengo, está em vias de ser transferido para o Wolverhampton da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo Jornal dos Esportes e confirmada por fontes próximas ao staff do jogador. De acordo com o veículo, os familiares do Wallace Yan já iniciaram a regularização dos seus documentos necessários para acompanhá-lo na mudança para a Inglaterra. A ação reforça a expectativa de que a negociação esteja em fase final, com o desfecho podendo acontecer ainda nesse mês de julho. Apesar dos rumores apontarem para uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 127,1 milhões de reais na cotação atual, o Flamengo ainda não confirma os valores oficialmente. Internamente, a diretoria do clube trata a situação com cautela e aguarda a formalização da oferta inglesa. O Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. A sua multa rescisória para clubes do exterior é de 40 milhões de euros, o dobro do valor especulado atualmente. O clube ainda estuda se aceita negociar abaixo da cláusula ou insiste em um número mais próximo da multa contratual. Caso o negócio seja concretizado por um valor abaixo da multa, o Flamengo pode tentar incluir cláusulas que garantam o percentual de uma futura venda. Uma crise se instalou no mais querido e tudo por conta do diretor de futebol José Boto. Uma série de decisões dele terminaram na desistência do Flamengo pela contratação do irlandês Michael Johnston. Foi aquele estupim. Além disso, foi revelado que a sua relação com o elenco do Flamengo está desgastada. Chegou ao ponto, inclusive, de que o dirigente cogite a sua demissão. Aliás, a situação toda nos bastidores está influenciando na sequência da temporada, incluindo a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal. Isso porque o Boto se sentiu desprestigiado com a desistência do Johnston, visto que o irlandês é um jogador que o dirigente queria para o Flamengo e, por isso, vai conversar com o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Enquanto essa reunião não acontece, todas as situações estão travadas. Isso inclui possíveis renovações de contrato, quanto possíveis contratações para reforçar o elenco. Vale salientar que boa parte da torcida rubro-negra do Rio de Janeiro já perdeu completamente a paciência com o dirigente português e vem se mostrando favorável à sua saída do clube, entendendo que o seu trabalho é muito ruim. É bom frisar que o desgaste interno se deu também pela postura dele em algumas situações. Entre elas, segundo a ESPN Brasil, está na demora para renovar com o Arrascaeta, a aceitação em negociar o Pedro, até a falta de pulso firme na saída do Gerson. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com seus parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. O Flamengo rejeitou duas propostas de clubes da Arábia Saudita pelo atacante Juninho. Al Riyad e Najma SC sinalizaram com ofertas de empréstimo com compensação financeira, mas a diretoria rubro-negra optou por manter o jogador no elenco, visando maior aproveitamento no segundo semestre dessa temporada.
O centroavante de 28 anos custou ao Flamengo 5 milhões de euros. Já disputou 22 dos 39 jogos que o clube fez em 2025, sendo titular em apenas 7 deles, com 3 gols. Juninho, que tem contrato até o final de dezembro de 2028, manifestou seu desejo de permanecer no Rio de Janeiro e seguir lutando por um espaço no elenco e nos bastidores. Ele tem se dedicado intensamente nos treinos com a expectativa de conquistar a confiança do Filipe Luís. A segunda passagem do Michael no Flamengo pode ter os seus dias contados, porque, diferentemente da primeira vez, quando ele saiu sendo um dos melhores do time, agora ele está fora dos planos do Filipe Luís e amarga reserva e quer sair nessa janela. Segundo informações do portal Coluna do Fla, o Al Duai do Catar vai fazer uma proposta na casa dos 13 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 71 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo aguarda a proposta ser oficializada para definir ou não a venda do jogador. O Michael não vive um bom momento no Flamengo dessa vez porque, apesar do esforço, ele está com a confiança abalada e não esconde a insatisfação com seu próprio desempenho recente. São 2 gols e 4 assistências em 24 jogos, 14 como titular nesse ano. O Michael tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e já deu sinal verde para o seu staff a avaliar o interesse de outros clubes. O Pisa, da segunda divisão italiana, voltou a demonstrar interesse na contratação do meia Lohan. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Gol, que confirmou que uma nova proposta oficial já foi enviada ao Flamengo. Depois de perder espaço com o técnico Filipe Luís, o Lohan foi reintegrado ao time sub-20, onde voltou a apresentar um bom desempenho e se destacou em treinos e jogos, o que garantiu a sua volta ao elenco profissional. Mas a situação segue indefinida. Essa não é a primeira tentativa do Pisa de contratar o Lohan. No início de junho, o clube italiano tentou levá-lo por empréstimo, mas a diretoria rubro-negra rejeitou a oferta. O entendimento na ocasião era de que o empréstimo não atendia os interesses esportivos e financeiros do clube. Agora, o Pisa volta com uma nova proposta de aquisição em definitivo do Lohan. Apesar do envio da nova proposta, ainda não há confirmação sobre o posicionamento oficial do Flamengo. A reportagem do portal não detalhou os valores envolvidos e fontes próximas ao clube indicam que a proposta está sendo analisada com cautela. A diretoria rubro-negra ainda não decidiu se vai aceitar a oferta italiana ou se vai buscar manter o jogador no elenco. A possibilidade de saída do Lohan movimentou as redes sociais rubro-negras. Muitos torcedores se mostraram favoráveis à negociação, criticando a postura do jogador em momentos anteriores da temporada. Alguns apontaram a venda como uma forma de evitar prejuízos no futuro, lembrando de casos recentes em que o Flamengo perdeu ativos formados em casa sem compensação financeira. Internamente, a relação entre Lohan e o clube já apresentou muitos desgastes. O jogador chegou a ser cobrado por atitudes extracampo e por uma queda de rendimento. O seu rebaixamento para o sub-20 foi interpretado por muitos como uma tentativa da comissão técnica do clube de recuperar o foco do jogador. Com a recente volta ao time de cima, a dúvida agora é se vai haver uma nova chance ou se o Flamengo vai aproveitar a proposta europeia. O Pisa tem apostado em jovens sul-americanos para reforçar o seu elenco e o Lohan é visto como um investimento de médio prazo. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve negociar o Lohan agora? Coloca aí. O Flamengo havia acertado a liberação do Vitor Hugo para o Famalicão de Portugal, sem custos, mas a negociação foi interrompida após a crise interna envolvendo o diretor técnico José Boto. A turbulência nos bastidores, intensificada pelos casos do Pedro e do Michael Johnston, fez com que o clube recuasse e segurasse o jogador. A decisão ganhou novos contornos após o presidente BAP ter sido pressionado por conselheiros e aliados políticos.
O motivo principal da insatisfação foi o modelo da negociação com o Famalicão, que permitiria a saída do Vitor Hugo sem qualquer compensação financeira para o clube, algo que teria sido costurado pelo José Botto. A situação chamou ainda mais atenção ao se considerar que, segundo o GE, há 2 anos atrás o Flamengo recebeu uma proposta de cerca de 107 milhões de reais do futebol inglês pelo jogador. O Vitor Hugo retornou recentemente ao Flamengo após um período de empréstimo no Göztepe da Turquia. No clube turco, ele disputou 35 partidas e marcou 3 gols. Apesar da boa sequência de jogos, o desempenho não convenceu a equipe turca a exercer o direito de compra e o jogador de 21 anos voltou a ficar à disposição do Flamengo. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!